Graça e paz, meus irmãos, passando para meditar mais uma vez na palavra com os irmãos. E hoje eu estava fazendo as minhas devocionais no livro de Levítico e o texto que eu estava lendo me fez lembrar da terrível situação que algumas pessoas estão vivendo hoje quando elas começam a sentir os sintomas dessa Covid-19 e elas resolvem procurar atendimento médico, resolvem procurar os médicos. E irmãos, mesmo que os resultados dos exames não saiam, mas só pela suspeita, essas pessoas elas têm que ser isoladas, ficarem isoladas dos seus familiares, das pessoas que mais amam, não somente a própria pessoa, mas os familiares também. E tudo isso traz muito sofrimento. O texto que eu li em Levítico está no capítulo 13, o verso 1, 2 e 3, que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando um homem tiver na pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, o declarará contaminado. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Então, ao ler esse texto, irmãos, eu me lembrei das pessoas que durante esta epidemia, neste exato momento, existem pessoas sentindo os mesmos sintomas do Covid-19 e procurando as autoridades médicas, procurando os hospitais. E ao chegar nesses hospitais, mesmo sem ter o resultado dos exames na mão, essas pessoas precisam entrar em isolamento. Não somente elas, mas como também todos os seus familiares. E aqui o que nós observamos é uma situação parecida, não é? Quando o povo de Israel saiu ali do Egito, e aí Moisés trouxe essa lei aqui de como deveria se proceder. E assim foi, realmente, não é? Com o povo de Deus, na nação de Israel, durante todo o Antigo Testamento. Então, quando o homem ele aparecia com qualquer problema na pele e ele era levado até o sacerdote para que o sacerdote visse se era praga de lepra ou não. Se fosse a praga de lepra, o sacerdote já declarava que ele estava contaminado. Mas se não ficasse muito claro para o sacerdote se realmente era lepra ou não, então essa pessoa ia para um isolamento durante 7 dias. E depois de 7 dias ele se apresentava novamente ao sacerdote. Mas se mesmo assim não fosse possível ainda detectar se era lepra ou não, a pessoa ficava isolada por mais 7 dias. E assim até que se pudesse ter nitidamente o sacerdote conhecer se era realmente lepra ou não. Então, que situação terrível naqueles dias, né? As pessoas viviam quando tinham que ir até o sacerdote e chegando ali, muitas se deparavam com esse terrível diagnóstico de que elas estavam realmente com lepra e por isso elas precisavam ficar afastadas. E outras não é? Aguardavam e de repente elas estavam livres daquela enfermidade. E assim é hoje, meus irmãos, nesse momento em que nós estamos vivendo. Sabemos o caso de muitas pessoas, amigas nossas, pessoas que nós amamos, que nesse momento elas estão sozinhas nos hospitais, sem a presença dos seus familiares, porque estão como sintoma dessa terrível enfermidade. E por isso nós precisamos orar por essas pessoas. Ore por essas pessoas, interceda por essas pessoas, clame por elas, para que Deus restaure-lhes a saúde, para que Deus as livre, se não for o Covid-19, que elas sejam livres dessa terrível enfermidade, porque lá onde elas estão também é um ambiente terrível de contágio. Por isso, vamos orar, ore, interceda, clame por essas pessoas na presença de Deus, para que elas estejam livres de tão grande dor e tão grande sofrimento. Que o Senhor nos abençoe a todos e logo mais estaremos mais uma vez com os irmãos. Até mais, irmãos.